Eu, quando escolhi a Arte Reborn para fazer, eu já tinha passado por várias experiências e eu conto sempre isso para vocês. Eu já tinha feito, olha, comecei quando criança pintando. Eu parava na frente da igreja e tinha sempre uma plaquinha. Ai, aula de pintura de toalha de banho. Eu entrava. Ai, vamos pintar pano de prato. Eu entrava. Eu sempre queria, ainda mais porque era de graça. A gente chegava, pintava o pano de prato e levava para casa. Era ótimo. Mas aí eu comecei, eu lembro que eu tinha assim poucos anos de casada e já com aquela mudança de vida que vinha de uma casa com uma cheia de gente, cheia de pessoas, e fui ficando muito sozinha. Então eu via revistas, e nas revistas eu sempre via coisas ligadas à pintura, pintura em seda. Eu achei aquilo o máximo. Achei que era fácil, mas me desafiei e comecei a fazer através das revistas. As primeiras coisas que eu fazia era esse tipo de coisa aqui. Que a gente simplesmente passava tinta num tecido, fosse seda sintética, fosse lá qualquer tipo de tecido. Eu me aventurei vendo nas revistas a pintar qualquer coisa, porque eu não era uma pessoa acostumada numa casa sozinha. Eu vinha de uma família enorme. Eu vinha de uma casa cheia. Na minha casa tinha gente todos os dias para almoçar, para jantar. Tinha movimento, tinha entra e sai. E eu fui morar num lugar onde de repente fiquei sozinha. Isso se repetiu em várias etapas da minha vida. Para você ter uma ideia, eu mudei de lugar e de casa 13 vezes. Cada vez que eu mudei é um recomeço. E cada recomeço é muito bom, porque você muda tudo, muda a casa de lugar, muda os móveis de lugar, vai para uma casa nova. Mas e o tempo que sobra? Então eu comecei a procurar coisas para pintar e fui pintando tecidos, assim, coisinhas básicas que eu via na revista, que era uma pintura tipo aquarela, né? Que você joga lá, passa a tinta e joga um sal grosso, um sal fino, alguma coisa que dê um efeito. E eu fui me apaixonando cada vez mais por pintura de todos os tipos. E a minha pintura em seda, ela foi criando vida, ela foi evoluindo. Eu queria fazer coisas mais sofisticadas. Vendi tecido em metro, vendia para ateliê, vendia para pessoas que faziam costura, para salão de beleza, algumas coisas, para inauguração de alguma coisa, queriam um tecido bonito e tal. Mas fui evoluindo e fui fazendo. Fiz curso, daí resolvi fazer curso. Naquela época não existia nada online. Tudo era no presencial. Eu morava em Belém e o curso era em São Paulo. Mas eu aproveitei as férias do meu marido e vim para São Paulo e fui lá aprender a fazer coisas melhores, né? Coisas maiores, melhores. E adorei a pintura em seda. Fiz durante algum tempo, mas envolvia sempre um espaço, envolvia ter um espaço ventilado, porque eu não sei se vocês sabem que isso tudo aqui é parafinado, é feito com uma espécie de pincel duro de cobre e usa-se parafina. Eu precisava de um forno, sempre, né? Quem faz arte de uma forma mais profissionalizada, sabe que a gente precisa sempre de um forno para, seja lá para você fazer cerâmica, seja para você fazer a pintura em seda. É claro que, como existe na Arte Reborn, a pintura em seda também existe a aquarela, né? Aquela que seca o ar, que é mais ou menos esse tipo aqui, né? Mas eu queria uma coisa mais legal, eu queria um troço mais evoluído, né? Então eu fui aprender uma coisa mais profissionalizada com uma artista que veio da Patagônia, que é famosa, e eu queria aprender coisas incríveis com ela. Claro, fiz por algum tempo e de repente me vi grávida e não podia lidar com a tal da parafina. E mudei de cidade, mudei de lugar e fui mudando de arte. Aí fui fazer curso de pátina, pintei um monte de móveis. Na minha casa não tinha móvel antigo, todos iam se tornando novos porque eu ia sempre pintando coisas diferentes. E assim eu vim, vindo na vida, tratando e me curando emocionalmente daquela ausência da família,
da distância, porque a minha família morava aqui no interior do Paraná, eu fui morar em Manaus, então esse distanciamento, ele é gostoso pela novidade, pelas mudanças, porque a minha vida estava começando, mas existe todo o lado emocional, sabe aquele vazio inexplicável que eu sempre falo? Ele acontecia constantemente na minha vida, porque eu sempre mudava de casa, de lugar, de amigo, igual criança quando muda de escola. As crianças perdem a conexão com os amiguinhos e eu ia perdendo conexão com as minhas amigas, com as minhas amizades, porque naquela época a gente não tinha internet nem celular. Tudo que se aprendia ou era presencial ou era por pura intuição, né? Fiz muito, fiz costura, fiz cortina, fiz festa de aniversário, mas eu sempre fui criativa. Para mim, se a festa de aniversário era na primavera, eu fazia flores gigantes, eu fazia formigas gigantes, porque eu sempre fui um pouco exagerada com as coisas. Mas, né, sempre tentando. Aí resolvi aprender a fazer tear. Tear é aquela coisa que você precisa do braço, precisa trabalhar, precisa contar pontos, mas isso é terapia, isso é um hobby terapêutico, porque além do movimento, além de conhecimento, a gente movimenta as mãos e a cabeça, porque a gente pensa para fazer. Parece uma coisa simples quando se pensa num tear pequenininho, sabe? Aqueles que tem até uns que faz um negócio que chama rabo de rato, que eu acho que até tenho, nem sei onde anda, mas eu acho que eu tenho. É uma coisinha pequenininha, isso aqui. Isso aqui é uma espécie de tear, né? Que a gente passa o fio por aqui, tem uma agulhinha onde você vai puxando e o que você vai produzindo vai saindo aqui dentro, que faz aqueles cadarços, aqueles rabo de rato e tal. Eu até tentei fazer coisas pequenas, mas eu gosto de novidade. Aí resolvi fazer tear para valer, né? Ele parece um tricô bem feito, mas ele é um tear. Me desafiei a aprender isso, adorei. Adorei. Isso tudo sempre ia me tirando daquele buraco, daquele vazio inexplicável que acontece na minha vida e na sua vida e na vida de todo mundo. É importantíssimo que a gente entenda que é natural. O estresse, a ansiedade, a depressão, infelizmente, parece uma coisa que se tornou mais comum na vida das pessoas. E eu sempre procurei um jeito de preencher o meu tempo e o meu vazio inexplicável fazendo arte, sempre escolhendo um hobby diferente para fazer, né? E fui aos poucos, né, me aprimorando nas artes manuais, que o meu propósito de vida era sempre esse: aprender a fazer alguma coisa, para ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa, para melhorar a minha vida, o meu emocional e o emocional das pessoas. Não é à toa que os médicos sempre dizem para você ter um hobby, para você fazer uma terapia ocupacional, usar as suas mãos. Então, resolvi fazer, além do tear, fazer tricô. Eu não queria fazer aquele tricôzinho básico, eu queria fazer pontos, eu queria fazer coisas criativas. Eu fiz muita coisa, fiz manta para minha cama, fiz um monte de coisa. Diante daquela vontade de usar as mãos e nunca estar desocupada. Não se desocupe. Mas eu trabalho fora. Eu conversei com uma médica que disse: olha, eu trabalho fora o dia todo. Às vezes eu nem tenho a folga, que seria a folga semanal ou quinzenal, e eu me sinto cansada o tempo todo. Quando eu chego em casa, eu não faço nada e eu vejo que tem um monte de coisa para fazer, mas eu queria fazer uma coisa que não fosse obrigação da casa, fosse uma coisa que me desse prazer. Quando eu contei para ela que eu fazia arte reborn, ela ficou muito curiosa, porque isso é realmente um grande desafio, a gente fazer esses bebezinhos que além de ser uma arte detalhada, gostosa de fazer, causa na gente uma sensação de produzir alguma coisa. Produzir. O que você acabou de assistir foi um pequeno trecho sobre esse assunto. Para assistir o vídeo completo, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo.